Bom dia a todos e a todas. Eu declaro aberta a reunião da Comissão Especial de Inquérito que investiga o transporte coletivo do município de Goiânia, com a presença do vereador Juarez Lopes, do relator vereador Anselmo Pereira, recebendo hoje o senhor Décio Caetano, presidente licenciado do SET, que é o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo de Goiânia, da região metropolitana, que nós agradecemos a sua presença, senhor Décio, e informando que o senhor será o último ouvido nessa comissão, que o nosso relator já está finalizando o relatório e que na próxima semana, até o dia 30, estará finalizando. Essa comissão, ela tem um objetivo único: buscar a melhoria no transporte coletivo, principalmente de Goiânia e, consecutivamente, na região metropolitana, que perfaz um total de 18 municípios. Nós, desde o início, deixamos claro aqui que nós não queremos prejudicar, perseguir ou apontar somente os defeitos. Nós sabemos que os defeitos, eles têm, as falhas existem, são inúmeras. Eu, por exemplo, andei de ônibus durante mais de 60 dias, em horários diferenciados, pude ver de perto, o nosso relator, os nossos vereadores da mesma forma. Nós tivemos uma visita a Brasília, que é a capital federal e próxima de Goiânia, e sabemos que em Brasília foi implementado o sistema pelo grupo que operacionaliza aqui, através do SET e tudo, e que o sistema de Brasília, ele está extremamente à frente do de Goiânia no que se diz respeito a qualidades. Nós sabemos também que nós tivemos a oportunidade de visitar aqui a Rede Mob e vimos de perto a tecnologia existente hoje e temos informações, eu tenho estudado muito, tenho certeza que os demais vereadores, não existe hoje no Brasil um sistema tecnológico avançado como nós temos em Goiânia. Portanto, ao final, nós queremos apontar soluções, sugestões, exemplos para que as empresas que sozinhas não vão conseguir resolver aquilo que é preciso. E nem mesmo o prefeito de Goiânia, nem mesmo o governador de Goiás, nem mesmo nós, os vereadores, nem mesmo a CMTC, o Ministério Público, que, ao final, com o relatório que será apresentado, nós vamos, naturalmente, apresentar as falhas, mas vamos, mais do que isso, apresentar as soluções, as ideias e as sugestões. E nós queremos que o senhor tome conhecimento, estou dizendo isso para o senhor já se cientificar. Após o término dessa comissão, seremos aqui responsáveis por uma criação de uma comissão permanente, que vai até o final dessa legislatura, com esse objetivo, de juntarmos a nossa força, a nossa participação, com todos os mecanismos, a 4 mãos, ou a 7, ou a 10 mãos, para que nós possamos, em curto espaço de tempo, termos o transporte que o usuário merece, que eu tenho certeza que as empresas também querem que assim seja feito, e assim valerá todo o esforço dessa comissão. Portanto, eu peço ao senhor que, por gentileza, faça a sua identificação no início, como nós fazemos com todos, e, posteriormente, vamos fazer algumas trocas de experiência e de perguntas. Por gentileza. Bom, primeiro, boa tarde aos vereadores, vereador Anselmo, Juarez, vereador Clécio. É um prazer estar aqui e nesse momento da CEI. Meu nome é Décio Caetano Vieira Filho, sou presidente do SET, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da região metropolitana. Já estou no sistema há mais de 27 anos, trabalhando no CETRANSP, SET, e é um prazer poder estar aqui, né, nessa comissão, num momento importante do transporte. Como o senhor falou, vereador, o transporte ele passa por um momento difícil e não é só uma pessoa, uma entidade que vai dar a solução para os problemas que nós estamos vivendo. É a união de todos, é o esforço de todos para que a gente possa reverter a situação. E os senhores podem ter certeza, no que depender das empresas de transporte coletivo aqui de Goiânia, todo esforço vai ser feito, está sendo feito, para que o nosso transporte seja de qualidade, seja um transporte digno do usuário poder estar usando e poder fazer ir para o seu trabalho, para a escola, para o lazer, enfim, dar condição de uma mobilidade digna para a nossa cidade. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Anselmo Pereira. Presidente, eu quero saudar aí
a vinda do Dr. Décio Caetano, como sendo o último depoente dessa CEI, eu vou aproveitar a sua experiência, considerando que nós já fizemos um pré-relatório, para captar opiniões de quem tem mais de 25 anos na atividade. Não é 2 anos, são quase 3 décadas. E em 3 décadas, o transporte de Goiânia, ele melhorou, piorou e estagnou. Então, nós estamos numa fase realmente preocupante do transporte. Como eu sei que Vossa Senhoria tem muita experiência, e no relatório já tem algumas questões que já estão dentro dele e não vão poder sair, é bom que a gente ouça de Vossa Senhoria as experiências. Faremos assim, mais ou menos, como um bate e responde. Porque isso é bom, para saber se nós estamos no caminho correto. Antes de sair para cá, por incrível que pareça, eu mudando o canal, parei no canal de um documentário agora de manhã. Uma cidade da China é hoje considerada a cidade que tem o melhor ar puro. Quando lá também tem cidades que é o pior ar puro do mundo. Lá tem cidades que o trânsito é insuportável. Nesta cidade, o trânsito é o exemplar do mundo. Então, prova, presidente, que em qualquer lugar que você queira, faz-se o melhor transporte. Agora, pasmem. 86% do transporte desta cidade, que tem o dobro da população da região metropolitana de Goiânia, e eu mandei captar o vídeo, todos os ônibus, praticamente 86%, e até 2020, nenhum ônibus de lá deixará de ser elétrico. Nenhum. Então, vamos ver aqui. Nós estamos tendo problema com quem fabrica ônibus, por exemplo, que não quer mudar para o elétrico, porque vai perder as indústrias, a disponibilidade. É mais ou menos quando eu penso que já tem doenças aí que tem cura, e não querem colocar no mercado porque quebra os laboratórios. E é uma realidade triste. Prefere continuar matando do que trazer a cura. A mesma coisa uma cidade dessa, na China, que é o lugar que realmente é um lugar mais poluído do mundo. Tem hoje lá uma cidade de quase 5 milhões de habitantes, que praticamente 100% é elétrico. Nenhum, já deu ordem, nenhum veículo circulará coletivo a partir de 2020 que não seja elétrico. Poluição zero. Então, vamos lá. Eu queria só que eu fosse falando, o senhor fosse dando um conceito rapidamente. Por que mudou a CETRANSP para o SET? Vereador, isso foi bem simples, foi uma posição mais de... O CETRANSP era muitas vezes confundido como uma secretaria, um órgão de governo, né? Era muitas vezes até como Secretaria de Transportes. Então, foi uma repaginação, vamos dizer assim, da marca, do nome, para poder desconfundir um pouco o sistema. Mas continuou os mesmos sócios? Os mesmos filiados, as empresas filiadas, e o mesmo nome também, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Goiânia. Mas os senhores receberam mais alguns filiados agora? Por exemplo, a Metrobus entrou? Sim. É importante, vereador, só distinguir o CETRANSP, o SET, do consórcio Redmob. O SET, enquanto sindicato, ele tem seus filiados e as empresas que ele representa, independente da filiação ou não. Por exemplo, a Metrobus não é filiada ao SET, mas o SET, na condição de sindicato, ele a representa a Metrobus, como representa a Cotego, a Rápido Araguaia, a Reunidas e a HP. Isso perante aos trabalhadores, ao Ministério Público do Trabalho, nas convenções coletivas. O consórcio Redmob, que são as mesmas empresas, mas tem uma outra função, que não é de representação sindical, mas na operação do sistema, como vocês já puderam estar acompanhando na visita, faz a gestão dos terminais, o monitoramento eletrônico do sistema. Então, mas a Metrobus, o SET representa todas as empresas. Então o senhor confirma que a Metrobus não faz parte do SET,
mas que o SET representa a Metrobus nas suas questões, Sim. quando necessário, mas que a Metrobus agora integra a Redimob. Correto, exatamente O isso. senhor tem noção de quantos anos, mais ou menos? A Metrobus, no consórcio, acho que é pouco menos de um ano. Acho que foi em Menos de um outubro do ano. ano passado que ela integrou ao Já consórcio. está cumprindo as suas obrigações? Acredito que sim. É. Sim. Mas, assim, por que os senhores deram conta de fazer a reforma dos terminais? Os senhores deram conta, através da Redimob, reformar todos os terminais praticamente que estavam na sua competência, mostrando que o privado, quando quer, faz. E por que na linha da Metrobus até agora não houve essas intervenções? Os senhores estão cobrando esse sócio da Redimob, porque é um sócio agora, né? Sim, ele é um consorciado hoje no consórcio. Um sócio. Exatamente. Bom, vereador, a parte nossa, quer dizer, a reforma dos terminais, a construção dos novos terminais, como o terminal Garavelo, que foi construído novamente, o Bandeiras foram construídos, e os demais todos foram reformados, se não me engano, são 15 terminais que foram reformados de 2008 até aqui. Isso era obrigação contratual das empresas. A partir do momento que as empresas assumiram a gestão desses terminais, tinham uma contrapartida de reformar e de fazer esses investimentos. É bom ressaltar que Goiânia é a única cidade no Brasil que a gestão dos terminais é responsabilidade das empresas. Até então, todas as outras cidades no Brasil, quem faz a gestão dos terminais de ônibus é o poder público. Então, isso hoje é uma obrigação nossa. Nós acreditamos que é importante, como o senhor bem disse, o poder público tem dificuldade nessa gestão, e a partir do momento que nós podemos estar gerindo esses terminais, houve uma significativa melhora desses terminais, no aspecto de segurança, de limpeza, de organização, enfim, com todos os aspectos que são necessários para o terminal. Agora, especificamente do Eixo Anguera, eu não tenho tanta propriedade para falar por que não foi feito, mas o que a gente acompanhava até aqui, por não ter sido feitas essas intervenções, as reformas, era em razão do projeto do VLT que o governo do Estado estava já preparando para ser implementado. Então, não fazia sentido fazer uma reforma grande nesses terminais dentro de um projeto que já estava se vislumbrando, que era a implantação do VLT, que necessitaria das reformas dos terminais. A partir do momento que se o governo não vai implementar mais o VLT, eu acredito que a Metrobus já está providenciando, junto com o consórcio, condições para que esses terminais sejam requalificados, reformados da melhor maneira possível. Bom, mas assim, o que essa comissão espera? O presidente foi muito feliz. Nós não estamos aqui para punir ninguém. Quem vai punir as autoridades lá fora, quando receber o relatório. Não compete a nós. Correto. Compete a nós mostrar os erros, os equívocos que estão acontecendo. Mas assim, eu tenho uma farmácia há 50 anos. 50. Ininterrupta. Os meus sócios lá têm que cumprir com as suas obrigações. Quando eu fui lá agora de manhã, abri a farmácia, 10 para as 8 eu desci para cá, eu que fecho ela às 11 horas. Os outros sócios têm suas obrigações de cumprir. Agora, ele está na Redimob, a Metrobus. Os senhores, como consorciados, estão imprimindo sobre ele a necessidade de ter o mesmo comportamento que os senhores tiveram com os outros terminais. Os senhores estão forçando na barra para dizer, se o senhor não cumprir, o senhor tem que sair da Redimob, porque o senhor não está cumprindo. O senhor tem conhecimento, por exemplo, que o governo do Estado não integralizou até hoje o capital que ela faz parte da CMTC? Sim, eu acompanhei alguns depoimentos aqui, eu vi que foi mencionado isso. Pois é, então, peraí. Então, nós estamos dizendo que os senhores buscaram um sócio para dentro da Redimob, que, tirando, os senhores já estão cumprindo com quase todas as obrigações contratuais. Mas esse que entrou de um ano para cá, vocês estão exigindo que ele cumpra e tenha o mesmo comportamento que vocês? Sim, vereador. Nesse primeiro momento da integração da Metrobus ao consórcio, só para ressaltar, eu talvez não tenha tanta propriedade para estar falando do consórcio aqui, porque apesar do SET ser também um consorciado, ao consórcio de Redimob, eu não tenho uma presença ali no sentido de falar tudo que talvez seja necessário, as informações ali. Mas, nesse primeiro momento, a integração da Metrobus ao consórcio se deu o consórcio assumindo a gestão desses terminais, no que se diz a organização de filas, a limpeza, a questão da segurança, foi colocado câmeras de monitoramento, seguranças, isso tudo, o consórcio já assumiu de imediato, se não me engano, de outubro de 2006 até aqui.
Agora, o programa de investimento desses terminais é um programa que acho que tem que ser discutido junto com o governo do Estado, que é o acionista majoritário da Metrobus, e a própria Metrobus, buscando os recursos necessários, investimentos necessários para que esses terminais sejam reformados, que são terminais que estão já em estado bem crítico. Vocês puderam acompanhar o terminal Praça A, Vila Brasília, Praça da Bíblia. Mas eu acredito que dentro desse programa que o governo agora do Estado está programando de investimentos no transporte, com certeza esses terminais vão ter que ser requalificados. Então, vamos ver. Por que eu estou insistindo aqui? Porque aqui no nosso relatório tem um capítulo bem claro. Requalificação do eixo Anhanguera. Esse Exato. é claro. O senhor tem consciência que no eixo Anhanguera passa o maior volume de passageiros de toda a Sim, cidade. é o da região metropolitana. principal eixo estruturador Sim. do transporte em Goiânia. Então, não adianta nada os senhores melhorarem em volta. Né? Correto. As pessoas vão melhorar em volta. E o eixo principal não tem melhoria. E apesar, vereador, que por usuário, ele não tem essa percepção que a gente está falando aqui, de que Não. isso é rede móvel, isso é consórcio, isso Não é quer governo saber. do Estado, prefeitura de Goiânia, que é um transporte É de por qualidade. isso que nós está. Aí diante da sua pergunta, eu vou direto no assunto. Qual é a solução para a Metrobus? Porque ela está vivendo o mesmo sistema de empresas institucionais. Fura o pneu, não tem um pneu para aquele ônibus. Nós fomos lá dentro e vimos 20 ônibus parados. Aí ela vai licitar o pneu 90 dias. Se alguém recorre, mais 30, mais 40. O senhor acha que o usuário vai querer ficar parado? Exato. Espera aí vamos ver a pergunta. O senhor acha que a solução da Metrobus é uma SPE? Colocá-la novamente ao processo licitatório e terceirizar? Qual das duas o senhor sugeria como experiente de 27 anos de mercado? Vereador Anselmo, eu afirmo, senhor, existe no Brasil somente 2 empresas públicas de transporte que o governo gere. No caso, a Carris, em Porto Alegre, que é uma empresa centenária, uma empresa que mais de 100 anos que opera. Exatamente. Então, é uma empresa centenária que, se não me engano, é de propriedade da Prefeitura de Porto Alegre, e aqui em Goiânia, a Metrobus, que é do governo do Estado. Então, mostra que operar o transporte coletivo, ser dono de empresa de ônibus, isso não compete ou não faz parte das questões públicas. O governo tem que gerir, o governo tem que fiscalizar o transporte e exigir um transporte de qualidade, não operar. Em razão das próprias dificuldades inerentes do poder público, como o senhor falou, a aquisição de um pneu numa empresa pública é muito diferente da aquisição de um pneu de uma empresa privada. Isso demora o processo, onera ele, e, no fim, o usuário acaba sendo penalizado. Eu não sei dizer qual que seria melhor, uma SPE, uma licitação nova, uma privatização, vereador, mas eu afirmo, senhor, eu acredito, essa é a opinião minha, que não compete, não é do negócio do governo, no caso aqui do governo de Goiás ou de qualquer outro governo, gerir, ser dono de empresa de ônibus, de empresa pública. Isso é uma questão que tem que ser gerida pelo privado. Então, o governo tem que achar qual que é a melhor forma de passar a Metrobus para a iniciativa privada, de forma que ela seja mais eficiente. Presidente, só de Vossa Excelência, só para ficar gravado aqui, Excelência, eu sei que o senhor está com uma vontade de... É só fazer uma Eu pequena sei que o observação. senhor está louquinho para fazer essa pergunta. Eu já até imaginei. Nem seria pergunta, é Senhor uma presidente, observação. eu quero que coloque aí que o nosso depoente, um moço altamente experiente, tranquilo, com ideias formadas sobre transporte, talvez seja um dos homens mais experientes nessa... É o nosso depoente de hoje, com corroboração do doutor Adriano Rodrigues E o Leomar. e Leomar, que vieram aqui e também deram informações que eu fiquei, e essa Importantes. comissão ficou impressionada. Que o senhor coloque aí que o depoente diz que, pela sua vivência de transporte, que um grande erro é o poder público querer gerir empresas de transporte. E que só existe 2 no Brasil. A saudosa, por nostalgia, a Carris, em Porto Alegre, e a nossa Metrobus, que insiste em querer administrar o que não está tendo competência. E quem está dizendo que não está tendo competência, nele não, sou eu, o vereador relator. Pode pôr aí, se o governo do Estado quiser pegar aí a fita para levar, pode levar. Eu, relator, estou concluindo que a Metrobus não tem competência para gerir nada.
Excelência, eu vou, em cima de que Vossa Excelência acaba de dizer que tem uma outra pessoa extremamente importante que relatou o mesmo pensamento de Vossa Excelência, e essa pessoa, ela tem um papel extremamente importante e decisivo nesse processo. Talvez Vossa Excelência não está se recordando, mas há poucos dias atrás, nós fomos recebidos pelo governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, a Comissão Especial de Inquérito, onde nós fomos levar a ele aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos buscando para que o transporte seja oferecido de forma digna e de qualidade. E quem disse a mesma coisa que Vossa Excelência acaba de dizer e que o senhor Décio disse há pouco, é o próprio governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Presidente Clécio, eu não tenho outra alternativa senão tirar a Metrobus das mãos do governo, porque é inviável. Existem salários altíssimos, existem situações que dificultam imensamente a gestão através do poder público. Isso foram palavras do seu governador, e que automaticamente, indiretamente, é o meu também, porque é o do estado de Goiás, e é quem manda e dirige as questões da Metrobus. Então, partindo do pressuposto que o governador entende assim, e também que a realidade no Brasil é assim, eu não vejo outra alternativa, vereador relator, senão fazer da melhor linha do transporte coletivo de Goiânia, a melhor. É uma linha, senhor Décio, que não gasta nem pneu de ônibus praticamente, porque não tem curva. Quer dizer, a curva, ela desgasta o pneu de ônibus. O eixo Anhanguera nem curva o ônibus faz. E é onde passa por dia, se não me engano, 200 mil pessoas todos os dias ali com os ônibus alimentadores e os ônibus do eixão. Quer dizer, então, a galinha dos ovos de ouro do transporte coletivo de Goiânia, Excelência, é o eixão. Muito bem. Então, finalizando, eu diria que Vossa Excelência está com a faca, o queijo e a rapadura na mão, porque o próprio governador pensa como Vossa Excelência. Então, não tem outra alternativa, senão no seu relatório, Vossa Excelência fazer o encaminhamento que precisa. Senhor presidente, eu quero que deixe aí a opinião do vereador Anselmo, não é ainda do relator. O relatório vai ser feito por 7 mãos. Não quero que isso incúpido em nada. Mas que o pensamento do vereador Anselmo, depois de estudar tanto o transporte, assim como nós fizemos com a SEI das funerárias, aqui tem um contrário, né? Na época as funerárias queriam nos matar. Hoje as empresas não querem nos matar. Isso nós estamos livres, né? Sepulta mais um, né? Pois é, mas na época da SEI das funerárias, aqui tinha mais polícia do que gente, porque eu todo dia recebia ameaça. E aqui nós não temos. Aliás, eu até fiquei 10 anos guardado aí, aliás, fiquei preso 10 anos. Mas que o vereador Anselmo, depois de ouvir a mesa, os experientes, e ouvir ontem o Ministério Público, chega à conclusão que é inevitável que neste relatório tenha uma decisão de encaminhar às autoridades competentes um novo modelo de gestão para a Metrobus. Que seja, ao meu ver, primeiro colocar em licitação. Licitar o eixo, todinho. E SPE, depois que eu estudei, também não vai resolver o problema. Então, provavelmente, possa ser que apareça nesse relatório a grande sugestão de licitar imediatamente o eixo Anhanguera. Mais um ping-pong aqui, professor. Por que os ônibus de Goiânia não andam bem em tempo necessário? Por exemplo, cada dia mais os senhores estão perdendo clientela, porque é um péssimo serviço. Então, perde-se quase 40% do usuário em 10 anos. Em uma década caiu 40%. E, ao mesmo tempo, aqui a pergunta nossa aqui, por que os ônibus não dão conta de circular em Goiânia
no tempo que deveria ser necessário. Cada dia aumenta um minuto a mais, um minuto a mais, um minuto a mais. Já vai chegar um tempo que nós praticamente não vamos atender mais os nossos usuários. Qual é o pensamento do senhor nesse caso? Vereador, eu vou traduzir isso para o senhor em números. Se o senhor pegar o PDTU, Plano Diretor de Transporte Urbano de Goiânia, de 1998, nessa época, vou falar em números maiores aqui, mas naquela época se transportava aqui em Goiânia 20 milhões de passageiros por dia. E naquela época nós tínhamos 20 milhões de passageiros. Desculpa, por mês. Por mês. 20 milhões de passageiros por mês. Também. E naquela época nós tínhamos em circulação 962, 960 ônibus. Então, 20 milhões para 960 ônibus. Guarda esse número. Nós estamos em 2017, vamos colocar aqui, chegando a 2018, são quase 30 anos, né? 20 anos. 2008, 2018. 19 anos. 19 anos, quase 20 anos. Hoje nós estamos transportando aí cerca de 14, 15 milhões de passageiros por mês. Então, vamos colocar 15 milhões. E a população aumentou. A população aumentou. E temos em circulação, em frota, cerca de 1.400 ônibus. 500 a mais. 500 a mais. Quer dizer, a frota aumentou. 50%. Aumentou 50%. A demanda diminuiu aí mais de 20%, 30%. A população deve ter dobrado. Exato. E a população dobrou. E mesmo assim a população continuou que os ônibus estão cheios, que os ônibus estão demorados e que não são bem atendidas. Isso em razão de quê? Caiu o que é a produtividade do transporte. Um ônibus aí, em 98, fazia 12, 13, 14 viagens por dia. Quer dizer, ele saía de um terminal, de um ponto final a outro, 13, 14 vezes. Hoje um ônibus não consegue fazer esse mesmo itinerário, essa mesma viagem, mais de 4, 5 vezes por dia. A improdutividade do transporte aumentou cada dia. É o trânsito. Então, o senhor acha que... Então, o senhor entende que trabalhou-se sobre alguns aspectos, mas ninguém praticamente investiu na infraestrutura da mobilidade, da locomoção em eixos preferenciais. Exatamente. E assim sucessivamente? Exatamente, vereador. Esteve aqui, eu pude acompanhar o depoimento de um grande especialista em transporte, que é o Antenor Pinheiro. E ele tem uma frase que traduz bem isso, que não falta ônibus em Goiânia e em várias cidades. Faltam viagens. O que a gente não consegue hoje é produzir viagens, principalmente nos horários de pico. Então, em razão do trânsito, da falta de priorização no sistema viário dos ônibus, nós não conseguimos cumprir aquele horário programado. Vocês tiveram a oportunidade de visitar o consórcio, e como foi bem dito aqui, hoje nós temos uma tecnologia que permite, aqui em Goiânia, nós temos geoprocessado, quer dizer, nós temos uma referência de localização de cada ponto de ônibus de Goiânia. E temos uma programação horária para cada ponto de ônibus. Dentro do terminal de um ônibus, tem um terminalzinho de computador, uma telinha ali, onde o motorista sabe exatamente o horário que ele tem que chegar àquele ponto de ônibus. E nós conseguimos medir a eficiência de quantos ônibus conseguiram ou não chegar nesse horário. Mas, infelizmente, em razão do trânsito, da dificuldade que nós temos, essa programação desses horários muitas vezes não são cumpridos. O exemplo que eu gosto de dar, muitas vezes, é o nosso carro. Para vir da minha casa até aqui na Câmara, eu programei um itinerário e um horário de chegada. Em razão de muitas coisas eu não consegui cumprir. E olha que eu tenho liberdade de mudar o meu itinerário quando eu estou me deslocando. O ônibus já não tem esse problema, essa liberdade. Se ele está no 85, ele tem que cumprir aquele trajeto até o terminal Cruzeiro. Se tem algum problema de trânsito ali, ele tem que ficar parado ali porque ele não tem essa liberdade de mudar o trajeto dele. Nós vamos fazer um ping-pong para aproveitar ao máximo a ideia que eu quero passar para os nobres componentes aqui. Mas eu quero tirar algumas dúvidas. Um ping-pong rápido. Resolve renovar a frota agora? É importante. A frota hoje ela está envelhecida. Renovando ou aumentando? Os dois. Ambos. Assim, a questão da quantidade de ônibus, vereador, isso depende da demanda. Nós estamos com a demanda caindo. Então, a frota está se ajustando em razão da demanda. Gostaríamos muito de aumentar a frota também. Se aumentar a frota quer dizer que está aumentando a demanda. Mas, infelizmente, nós estamos tendo uma Procede o reclame de que hoje, em média, deveria aumentar mais 71 ônibus?
Esse número ele varia muito, vereador. Depende, isso é muito dinâmico, esse número. Eu já vi alguns números falando de aumentando de viagens. Nas férias é um mês de agosto é um mês diferente, que é um mês inteiro que não tem feriados, é um mês que todo mundo já voltou ao trabalho. Então, a questão da demanda é muito dinâmica. Mas, com certeza, há linhas que provavelmente há necessidade de aumento de demanda, de frota, de oferta, e outras linhas não. Então, isso é um estudo que é permanentemente feito junto pelo consórcio com a CMTC da disponibilidade de ônibus. Mas, com certeza, a renovação de frota hoje é essencial para melhorar a qualidade. Uma frota hoje que já está completando quase 10 anos de uso, isso interfere, com certeza, na qualidade e na eficiência do transporte. Bom, então, deixa eu ir explorando mais o senhor. O que o senhor pensa de fundir a CDTC com a CMTC? O senhor não está achando que tem muito órgão? Deixa eu explicar aqui para o senhor. CMTC, CDTC, Rede Mob, SET, RMTC. O que o senhor acha desse emaranhado? Exato. O senhor não está achando que tem muito ator para pouca cena? Seria mais ou menos fazer uma peça de teatro, que o senhor quer prestigiar a mocinha, o bonzinho, o bandido, e coloca todo mundo numa cena e ninguém sem palavra. Não tem função. O que o senhor está achando desse tanto de órgão? Vereador, esse modelo institucional aqui de Goiânia, da região metropolitana, ele já foi motivo de orgulho e de referência de Goiânia para as outras cidades. Ele se prestou a um serviço por um período que eu acho que foi importante, mas com certeza esse modelo institucional hoje ele precisa ser revisto. Como o senhor bem falou, essa confusão de órgãos, de entidades, CDTC, CMTC, RMTC, isso confunde as pessoas, isso exime muitas vezes pessoas de responsabilidade. Quer dizer, hoje muitas vezes a gente percebe que às vezes em determinadas situações uns assumem a responsabilidade, em determinadas situações são outros atores públicos que assumem a responsabilidade do seu transporte. E o que a gente precisa mesmo é hoje de uma autoridade pública de transporte, que seja fortalecida, que tenha legitimidade, que tenha autonomia para gerir as questões importantes que o transporte. Nós temos a Câmara Deliberativa, hoje é o órgão máximo do transporte, mas ela não tem essa representatividade necessária, a autonomia necessária para poder decidir muitas coisas, que às vezes sobrecai na CMTC, que ao mesmo tempo não tem condições hoje de autonomia financeira e de gestão para poder superar os problemas que nós estamos enfrentando. Ao mesmo tempo, do lado privado, nós temos partes que são atividades do SET e outras que são do consórcio. Então, realmente, esse modelo institucional ele precisa ser revisto, junto a papéis da CMTC, CDTC, há realmente uma dificuldade hoje de entendimento sobre isso. Falando de CMTC, o senhor não tem percebido que ao longo do tempo, não é nesse governo, qualquer governo, nós aqui criamos aqui. Quem criou esse aqui foi eu, o vereador Clécio, Vossa Excelência também estava aqui. Essa empresa foi criada no município, nós votamos, né? Tínhamos um ideal nela. Percebemos que o ideal desapareceu. O senhor não acha que tem muita nomeação política na CMTC, não? Porque o treinado não é técnico. Como é que eu nomeio políticos? Acho que nós, políticos, temos que saber escolher os melhores técnicos para gerir e até mesmo para ajudar no legislar. O senhor não acha assim que... O senhor tem muita convivência com a CMTC? O senhor não percebe assim que de 4 em 4 anos muda tudo, e aí entra gente nova, gente que não conhece de trânsito, o dia que ele vai aprender ele já sai, vai embora, entra novo. Como é que é esse negócio? Como é que o senhor acha que o senhor tocaria as empresas dos senhores se todo de 4 em 4 anos o senhor tivesse que mudar o gerente? O que o senhor pensa disso? Vereador, infelizmente isso não é uma questão só da CMTC de 4 em 4 anos, até menos, às vezes até menos tempo, né? O órgão público normalmente ela tem essa rotatividade, principalmente dos seus dirigentes máximos, né? Diretores, presidente. Mas o que nós defendemos em relação ao CMTC, vereador, é um fortalecimento da CMTC. A CMTC ela precisa ser uma entidade forte, uma entidade autônoma para poder ela desempenhar bem o seu papel. Hoje a gente sabe que a CMTC tem dificuldades financeiras. O que ela está recebendo, que é incluso na tarifa e que é pago pelas empresas, não está sendo suficiente, pelo menos é o que está relatando os seus diretores. E a CMTC ela precisa ser fortalecida e ser capacitada tecnicamente, por pessoas qualificadas, por pessoas que possam assumir realmente suas atividades. Hoje eu posso afirmar para o senhor, tem pessoas competentes na CMTC, no corpo técnico, né? Mas que não são, às vezes, valorizadas, que isso precisa de recursos financeiros para isso.
Mas a partir do momento que houver uma disposição, não só da Prefeitura de Goiânia, mas que a CMTC é bom ressaltar, que ela é responsabilidade de todos os Eu só municípios da podia região parar aí só um metropolitana. minutinho, porque aqui essa mesa ouviu, e a gente não quer fazer crítica a ninguém. Nem queremos objetivar, queremos que conceituar o que temos para frente. Mas como é que o senhor pensaria na sua empresa? O senhor administra empresa. Como é que o senhor pensaria na empresa de colocar, por exemplo, um advogado para ser diretor técnico da sua empresa? O senhor colocaria? Eu acho que cada... Não, a pergunta é sim ou não. Sim, não, para contratar uma pessoa, por exemplo, no SET, há toda uma descrição do seu cargo, das suas competências, daquilo que ele vai ser Doutor executado, e Décio, assim a gente eu busca estou o perfil notando que o necessário. senhor está sendo bem político. A pergunta é sim ou não? Não, com certeza não, vereador. Mas eu falo, eu não quero só falar. Isso não é um problema só da CMTC. Eu acredito que isso Sim, tem em mas todos os órgãos, os demais órgãos. eu Mas sei. isso, com certeza, se pudesse ter a capacitação técnica dos funcionários fosse melhor avaliada, com certeza Mas isso não estou seria... falando dessa gestão, não. Sim, Estou falando das outras então, por isso que eu gestões, falo porque que nós assistimos coisa aqui que dão... Por exemplo, o diretor jurídico está lá há 15, 20 anos. Mas como é que é esse negócio? Não é estatutário, ele não é efetivo. Como é que alguém se segura no cargo 20 anos? Eu estou aqui há 30 e tantos, isso aqui também está do mesmo jeito, isso aqui também. Mas nós somos revisionados de 4 em 4 anos para estar aqui. Aqui nós não fazemos concurso, nosso concurso é público. E é terrível, penoso. Como é que alguém senta numa cadeira e diz, eu vou ficar aqui 20 anos sem ser efetivo? Como é que é esse negócio no poder público? Tem algo errado. É por isso que o senhor foi correto. Frise essa frase aí do depoente. É preciso que dê condição à CMTC de plena autonomia e que ela tenha capacidade financeira para se autogerir e gerir e fiscalizar o transporte. É isso que eu queria dizer? Exatamente. É isso, né? A CMTC ela precisa Muito ser bem. fortalecida em todos os aspectos. Agora vamos mais um item. O que o senhor pensa da segurança do transporte goiano? Porque abro o jornal, eu vejo os caras burilando as mulheres dentro do ônibus. Abro o jornal, nem vou dizer aqui, porque pode parecer meio pornográfico, coisas que eu não posso dizer que acontecem dentro do ônibus. Né? Outro, assalto todos os dias. Os pigentes todos os dias fazendo o que querem. E aí nós estamos pensando aqui em criar uma patrulha militar dentro do eixos e dos terminais. Mas aí já me veio a ideia, espera aí, pegar a polícia da rua, que já não tem contingente, levar para dentro dos terminais, que é responsabilidade dos senhores, está tendo uma incoerência nossa aqui, então. Quem tem que gerir os terminais com segurança é os senhores, porque está escrito lá no contrato. Eu já estou mudando minha ideia. Essa patrulha não é competência nossa. Os senhores têm que estar sintonizados com o aparelho de segurança. Agora, os senhores têm que prover segurança nos terminais. Tem 1 ou 2, está pouco, coloca 10, coloca 20. Paciência, tem que ter segurança. Eu já estou começando a errar, aqui que nós estamos errando. Nós, mais uma vez, estamos fazendo a ingerência do poder público dentro do privado. Eu já vou até achar que esse negócio de patrulha aqui não resolve, não. Quem tem que prover segurança nos terminais, via contratual, é aqueles que têm a obrigação de fazer e não podem deixar de fazer. Deixar de fazer no contrato é quebra contratual. Então, parece que essa patrulha nossa aqui, nós não vamos dar muita importância para ela mais, não. Porque nós estamos metendo o dedo do poder público lá dentro. Daqui a pouco os senhores tiram os seguranças particulares e fica só com os policiais. E, de repente, a polícia chega, não, tira todo mundo que está precisando ir lá no Capoava. Tira todo mundo para ir para o Itaipu, porque a insegurança está grande. E aí, como é que ficam os terminais? Aí os senhores ficam de braço cruzado e o governo fica, como sempre, tranquilo. O que o senhor pensa da segurança dentro dos terminais? De quem é a competência da segurança nos terminais dentro do ônibus? Assim, um ping-pong rápido. De quem é a competência? Bom, primeiro, vereador, só falar, a questão da segurança.
O Ministério Público fez uma pesquisa recentemente, há um ano e meio atrás, onde mostrou o principal problema do transporte coletivo pela avaliação do usuário. É exatamente o que nós estamos falando aqui agora, da segurança. Não é tarifa, não é lotação, não são horários, não são nada. O primeiro problema apontado pelo usuário do transporte é a segurança. Então, o senhor apontou um problema sério. Isso não é só em Goiânia também, vamos ressaltar. Esse problema de segurança hoje, a gente já tem pesquisas de outras cidades no Brasil, é o principal problema hoje no transporte no Brasil, é o problema de segurança. E não é, talvez, eu acho, ir um pouco além, segurança hoje é o principal problema hoje público que a gente tem hoje. Não é só a segurança no ônibus, nós estamos seguros dentro de casa, nos carros, no trabalho, enfim. Mas a competência, respondendo ao senhor, a competência da segurança nos terminais são das empresas, do consórcio que faz isso. Mas a segurança ela é limitada a certo ponto, a segurança é privada. Eles têm as atribuições, ele não pode exceder aquilo que são competência de uma segurança privada. E isso nós estamos falando dos terminais. Agora, quando se passa isso para a segurança, nós temos casos de assaltos, de violência, que são presenciados diariamente nos pontos de ônibus. O usuário está ali esperando o ônibus e ele sofre violência, sofre um assalto, sofre algum tipo de problema ali. Dentro do ônibus também, não há condições de colocar um vigilante armado dentro do ônibus. O que nós estamos fazendo já há algum tempo é trabalhar, exatamente como o senhor falou, junto com as entidades públicas de segurança, especialmente na Secretaria de Segurança Pública, onde há um posto nosso lá no Copom, na Central de Controle. Os ônibus nossos estão sendo equipados com câmeras, não todos ainda estão equipados com câmeras. Todos os terminais hoje têm câmeras também de monitoramento, onde, por exemplo, esses ônibus já têm câmeras, eles têm condição de qualquer movimento anormal dentro do ônibus, o motorista aciona essa central, onde as câmeras são acionadas ao vivo, a central, o Copom tem condição de ver internamente dos ônibus. Então tem um botão de alerta lá. Tem já existe dentro do ônibus. Mas você ia propor isso. Nós queremos agora só aumentar, não é isso? Exato. Todos têm. Nós temos que viabilizar colocar essas câmeras em todos os ônibus. Se não me engano, são cerca de 250 ônibus que tem hoje. Isso. Até porque esse mecanismo ele iria, com certeza, eficientizar essa ação imediata naquele ônibus que, porventura, acontecesse o delito. Agora, só fazendo uma pequena observação, o vereador Juarez, inclusive, está pedindo a palavra também. Questão de segurança, hoje, ela é um problema crônico no Estado. O próprio governador do Estado, que tem uma segurança diferenciada, exclusiva para ele, para cuidar da figura e da pessoa dele, há poucos dias atrás nós tivemos aí um lamentável desastre na cidade de Tumbiara, onde foi assassinado o ex-prefeito e o vice-governador que estava no lugar do governador. Até as pessoas dizem que se fosse o governador teria morrido, porque o vice-governador é maior, pegou na nádega dele. Se fosse o governador, teria matado o governador com a segurança inteira do governador. Agora, imagina o cidadão comum. E nós vamos propor, naturalmente, o senhor já deve ter tido informações, tivemos com o governador, com o prefeito Íris, e o relatório, naturalmente, o vereador Anselmo vai explicitar bem, um fundo institucional para ajudar o transporte a se organizar e a se manter. Qual que seria esse fundo? Seria um fundo tirado daquilo que o transporte individual paga, e paga muito, e paga caro, que em todos os lugares do mundo, nós sabemos, vereador Zander, seja bem-vindo, visita honrosa, todos os lugares do mundo, o transporte individual subsidia o transporte coletivo. Goiás, não. Goiás, hoje, o que se acontece, a todo momento, essa casa, inclusive, eu tenho que aqui fazer uma meia-culpa, essa casa tem uma responsabilidade grandiosa de ficar fazendo politiquice, dando gratuidade para esse ou para aquele segmento, na maioria das vezes, no momento político eleitoral, sem se perguntar quem vai pagar, exatamente, de onde vem esse recurso. É gratuidade para categoria tal, gratuidade para tal, gratuidade para tal. Agora, há poucos dias, o governador assumiu 100% da tarifa do passe estudantil. Muito bem. Eu até pergunto, já recebeu? Depois o senhor vai responder. Porque esse mesmo pacto foi feito há um tempo atrás que pagaria 50% de todas as gratuidades. Não é do passe estudantil, de todas as gratuidades, naquela oportunidade do pacto que o senhor estava lá, inclusive.
e que não foi pago, apenas pagou 50% da gratuidade do passe estudantil. Porém, o pacto era para que se pagasse 50% de todas as gratuidades. Não aconteceu. Aí, vereador Anselmo, vereador Juarez, vereador Zander, hoje nós sabemos que essas gratuidades, elas oneram em mais de 20% o valor da tarifa, de R$ 3,70. E quem paga? O mais lascado. Aquele e aquela que, na maioria das vezes, não tem os R$ 3,70 para pagar. E se não tiver também, ele não vai. Então, começa por aí. Esse fundo, senhor Décio, se ele se efetivar, e nós vamos lutar com todas as forças que nós temos, vamos buscar, inclusive, vereadores dos municípios da região metropolitana, os prefeitos, o senhor governador, que nos recebeu e viu a nossa proposta como sendo extremamente eficiente, que já iria imediatamente começar a fazer esse estudo, seja do IPVA, uma parcela, como fez do fundo das estradas, chama Rodovida, seja daquelas taxas que paga de emplacamento, de vistoria, e que são milhões e milhões e milhões. E nós tivemos com o prefeito Íris, que essa comissão também o propôs, e ele também entendeu extremamente eficiente. Nós vamos implementar em pouco espaço de tempo, até já deveria ter sido implementado. O vereador Anselmo é um perseguidor dessa medida, dos estacionamentos pagos do município de Goiânia, que acontece em todos os lugares do mundo, inteligentemente, que vai possibilitar, inclusive, desafogar e facilitar a vida das pessoas. Esse estacionamento, uma parcela, de repente, de 50% daquilo que se arrecadar, vai para esse fundo de transporte. Nós vamos receber agora, em pouco tempo, a regularização do Uber, que é uma realidade que não tem como não se considerar. Essa arrecadação que vem para esse fundo de transporte. Com isso, finalizando, para não ficar muito enjoativo, criando esse fundo de transportes, vai ficar mais ou menos parecido com Brasília. Só que Brasília tem um fundo institucional. É outro mundo, é outra realidade. Embora, com todo aquele dinheiro, conseguiram quebrar Brasília também, o governo de Brasília. Quer dizer, isso é outra história. Mas aí, as empresas, elas vão ter condições de oferecer o serviço da forma que tem que ser oferecido e não vão ficar preocupadas em fazer uma atualização de tarifa, como os senhores estão, e que há poucos dias queriam uma atualização de 8%, que eu acho que o momento, o ambiente não permitiria, mas é uma necessidade que vai se consolidando. E que, através da ação do governador, recebeu 5%. Aí vem a outra pergunta. Como é que vai ficar agora? Como é que vocês estão se virando agora com essa diferença? É possível aguardar, porque não tem ambiente para se aumentar. E, inclusive, eu sou membro da CDTC, eu jamais votaria para aumentar a tarifa nesse instante que nós estamos, sem que a qualidade pudesse resolver. Esse fundo poderia, inclusive, ajudar a Prefeitura de Goiânia, a Prefeitura de Aparecida, vereador Anselmo, construir a infraestrutura, os corredores exclusivos, como acontece em Brasília. Nós fizemos uma viagem em Brasília de 46 quilômetros, em 20 minutos. 20 minutos. Corredor exclusivo. Goiânia não tem. Precisa ter. Então, hoje um ônibus anda em média de 5 km por hora, quando deveria andar 20. Então, são pontos. Quer dizer, nós não somos técnicos, não, vereador Anselmo, mas nós estamos estudando insistentemente para poder achar soluções. Porque se ficar aqui só, olha, aqui está errado, ali está errado, não adianta. Então, nós vamos criar o fundo, e esse fundo ele vai ajudar, e eu tenho certeza, as empresas, o governo municipal, estadual, as câmaras, o Ministério Público, nós vamos chegar na qualidade que nós desejamos. É só para que fique registrado. A palavra, vereador, vamos passar para o vereador. Eu vou passar, mas assim, deixa eu dar concluindo, então, a sua pergunta. Uma observação. Como Vossa Senhoria é o último depoente, e é o que tem mais experiência, daí o relator quer explorar ao máximo. Porque eu, por exemplo, já não estou mais interessado em criar patrulha policial, porque não tem nenhum sentido. Patrulha para quê? Para quê? Nós vamos, mais uma vez, meter o Estado naquilo que ele não tem competência. Até porque não tem nem quantitativo de policial suficiente para isso. Quando eu perguntei de quem é a competência para gerir a segurança nos terminais, é o que eu quero que apareça ali, ué. São as empresas. Agora, como que ela vai criar isso? Está aí uma ideia do presidente.
E uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, vou passar para o ilustre vereador Juarez, mas ainda tem 3 quesitos que eu considero da extrema importância. Eu vou citar para a Vossa Senhoria a equação do fundo. E o senhor vai dizer para nós, com a experiência que tem de Brasília, daqui, e dos congressos que o senhor vai no mundo todo, se essa equação vai dar certo. Porque, de repente, pode ser que nós temos que propor uma equação que, quando você fizer as multiplicações, vai dar negativo. Então, essa equação falida. Por exemplo, já vou deixar o senhor pensando, a equação nossa aqui, ela vai implicar na criação de um fundo metropolitano, não pode ser municipal, aonde entra X% de IPVA, X% do táxi, do parquímetro, do Uber, e agora nós estamos acrescentando uma coisa que ninguém tinha pensado, da fábrica de dinheiro que estranha que tem nessa cidade aqui, no Estado, emplacamento. Presidente, o senhor sabia que a mesma empresa ganha concorrência há mais de 15 anos? Vistorias. Mas que é isso? Que empresa competente? Há 15 anos ela ganha concorrência nessa cidade. Ninguém desbanca essa empresa. Agora ela vai ter que pagar emplacamento, tem que vir X% para o Fundo Metropolitano do Transporte. Nós vamos colocar aqui. Vereador Juarez. Palavra, vereador Juarez. Tá certo. Bom dia, presidente. Bom dia, relator Anselmo Pereira, vereador Zander, que nos visita aqui. Seja bem-vindo. Nobre senhor Décio, que também é o nosso entrevistado de hoje. O relator saiu, mas eu queria realmente falar pertinentemente para que ele pudesse ouvir. Mas o Paulo, ao ouvir, pode colocar e pode depois expor e ajudá-lo a orientar o que eu estou pensando aqui, o que eu estou observando dessa audiência, presidente. Quando Vossa Excelência colocou para mim aqui que nós tínhamos, há 20 anos atrás, 20 milhões de passageiro mês. Isso. 20 milhões. 20 milhões. E 20 anos depois nós estamos com 15, 14, 15. Eu fiquei aqui, vereador Zander, a me pensar. E a população aumentou bastante. E a população aumentou. A população mais que triplicou. Porque nessa época, se eu não me engano, a Câmara tinha 17 vereadores, menos de 21, então era menos de 500 mil. Aumentou o número de bairros, municípios, O entorno. linhas. E aqui vem a minha preocupação que esse relatório tem que trazer. Durante esse período todo, não se perceberam que estavam perdendo os clientes, porque uma classe média intermediária criou aí, e essa classe média fugiu do transporte coletivo, média intermediária, fugiu do transporte coletivo. Ele mora no Novo Horizonte, ele mora no João Braz, ele mora na Cidade de Jardim, e ele não quer vir para o centro de ônibus. Por que não quer vir? E eu queria que o relator ouvisse isso. Por que não quer vir? Ele não quer vir porque ele não se sente seguro. Não é só a questão da eficiência do transporte, que também é, mas também pela segurança. E pelo máximo que o Estado tenha a responsabilidade, quem ganha com isso é a empresa de transporte coletivo. Ora, como é que eu vou deixar o meu negócio quebrar? Como é que você tem um armazém, um supermercado, e ele está sendo roubado toda semana, todo mês, você não vai criar um mecanismo ali para tentar evitar a fuga do seu cliente? A gente vê aí esse pessoal com essas coisinhas de vender bebida 24 horas, eles colocam grade, eles inventam, mas eles querem proteger o comércio dele. Eu estou sentindo que aqueles que foram beneficiados ao longo dos 20 anos ou mais não se preocuparam com isso. Está havendo a evasão, a fuga do passageiro, e não se preocuparam com isso. E eu espero que o nosso relatório, vereador Anselmo Pereira, e eu sei que vai apresentar isso, apresente isso para o empresário, porque a maior parte do transporte coletivo goiano ele é genuinamente explorado por homens que nasceram aqui. Odilon Soares, que viram crescer a cidade e deixar acontecer essa loucura, porque eles são os verdadeiros mais beneficiados, e eu não sou contra isso. Ora, ao dizer isso, vereador Anselmo Pereira, eu queria dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência está correto, não pode ser uma guarda militar, não pode ser uma patrulha militar, não.
Mas Vossa Excelência, que teve essa ideia brilhante, não pode retirá-la do contexto do relatório. O seu relatório tem que trazer a patrulha. Não, ela só não é a patrulha militar. Quanto mais segurança, melhor. Não é a patrulha militar. As empresas têm que compreender que eles são os melhores benefícios. Quando eu tenho a coragem de pegar o ônibus no Novo Horizonte para vir para a Câmara e deixar o carro, quem está ganhando é a empresa. Será que a segurança do transporte que elas mesmas utilizam, somente nos terminais, porque quando saem dos terminais, aí tem que ser pública, nos pontos de ônibus tem que ser pública. Eles não conseguem fazer com tanta empresa de segurança, não conseguem fazer um trabalho de segurança, pelo menos dentro dos terminais, que eu acho que é o grande problema. Então, o vosso relatório não pode fazer, porque essa ideia brilhante que Vossa Excelência teve, e o senhor é padrinho dessa ideia, não pode ser retirada, ela tem que ser mantida, essa patrulha. E isso, doutor Décio, estou vendo que o senhor é uma pessoa que tem trânsito grande, por ser o presidente do SET, eu estou vendo que vocês, eu acho que o sindicato tem essa função de fazer os agentes pensar. Estamos construindo o BRT. Eu estou vendo só assim, tem que concluir a obra, tem que concluir, mas eu não estou vendo essa preocupação da qualidade da exploração do serviço. Lá na frente o problema vai acontecer. As pessoas vão fugir do BRT, como muita gente está fugindo dos metrôs nas grandes cidades, São Paulo e outro lugar. BRT é ônibus diferenciado. É ônibus diferente. Assim, eu estou só comparando a realidade, é ônibus diferenciado. Então, as pessoas vão fugir desse transporte coletivo. A perda será maior. Então, eu deixo essa observação, porque eu estou vendo o relator com grande esforço, grande empenho, e acho que essas duas coisas têm que ser elencadas, a patrulha tem que ser mantida, e a preocupação, nós já colocamos para Vossa Excelência a questão do fundo. A preocupação, e eu tenho essa preocupação, relator, de nós não estar especificando responsabilidades para o fundo. Terá que ter, e muita. Não podemos estar transferindo a preocupação de tirar do Estado ou das empresas a responsabilidade e transferindo para o fundo, não. Isso vai ser gerido e pode até se chegar na época a discutir essas situações. Mas hoje a atual responsabilidade é das empresas e delas nós precisamos cobrar isso. Precisamos cobrar, precisamos estar no seu relatório. A importância de uma patrulha que dignifique os transportes coletivos, principalmente dentro dos terminais, que consiga atrair as famílias para usar com mais tranquilidade o transporte coletivo. E é isso que falta, não é outra coisa, não. Então, Vossa Excelência, eu gostaria de dizer isso porque sinto que está no mesmo caminho, a mesma fala do senhor Décio está no mesmo caminho das outras. Eu acho que Vossa Excelência, se tem mais alguma coisa, é muito mais no sentido de fechar o seu relatório. E eu estou com 2 pessoas me esperando no Paço Municipal, um secretário que eu preciso se encontrar um pouquinho, esse cara de educação. Então, eu peço a Vossa Excelência a permissão para poder estar me retirando, para que Vossa Excelência possa concluir suas perguntas. Obrigado. Vereador, só antes de Vossa Fazer Excelência... a observação do ilustre vereador Pela ordem, vereador. Juarez, e não faz nada, e não quer que coloquei na ata, não, Excelência, observação. Eu estou preocupado se o senhor está indo lá para o mutirão, e eu fico aqui, Excelência, eu estou achando que ele está indo. Podia aguardar e dar uma carona para Vossa Excelência. Ele tem que me levar. Ele levar Vossa Excelência. Porque Não Vossa Excelência é o coloque isso aí, não. prefeito daquela região. Eu sou o vice-prefeito daquela região. Vereador Anselmo, quer dizer que Vossa Excelência esteve e está em todos os serviços ali comigo, e eu dignifico a vossa presença. Muito obrigado. Vai lá cuidar do seu assunto. Eu tenho só mais 3 perguntas, para fazer um Perfeitamente. ping-pong rápido. Pois não, Excelência. Eu e o presidente fomos a Brasília. Eu ia para a Bahia de carro, no carnaval. Sempre gostei de andar de carro. Passava em Brasília, via 1000 Kombi. Eu pus a mão na cabeça e falei, o que é isso aqui nessa capital federal? Desapareceu em tão pouco tempo. Aí nós fomos nos terminais. Fomos com a doutora Leila, promotora, que está nos ajudando muito dedicada a essa questão, dedicadíssima. Aliás, deve até levar aqui, presidente, eu quero que já pedir aqui a Vossa Excelência que tenha um capítulo de agradecimentos nesse relatório e que coloque, doutora Leila, eu posso ter os problemas que eu tenho com ela, de administração, mas eu quero que coloque com ela
vontade, o ânimo dela de ajudar essa questão do transporte de Goiânia. Um louvor a ela. Questão de justiça e mais. Esse relatório de Vossa Excelência, assim que for concluído aqui, será entregue nas mãos dela por essa comissão. Camelô. Mas eu fui em todos os terminais de Brasília, não tem um camelô. Tem um lugar para o idoso sentar, para a gestante ficar, para a criancinha ficar. Espera aí. Os terminais, é ou não é do passageiro? Me dê um motivo para ter camelô lá dentro. Me dê um. Porque aí fica gente disfarçada para dar dica para vender droga, gente disfarçada para assaltar, gente disfarçada para ir para o banheiro fazer o que eu não posso falar aqui, que já foi pego. Nem uma vez, não, infinitas vezes. As mulheres têm medo de ir no banheiro. Agora, em uma frase, o que há? O terminal é para passageiro ou para camelô? Passageiro. Vereador, isso tocou num ponto. Isso tem diretamente aquele outro assunto que a gente estava falando da segurança. Se o senhor for nos 15 ou 16 terminais que nós gerimos, que são os terminais privados, não tem camelô. E foi uma dificuldade enorme tirar esses camelôs dos terminais, quando nós assumimos. Agora, hoje, a presença dos camelôs são nos terminais do Exanguera, que ainda não foi... isso não depende só das empresas dessa vontade. Existe aí, tem vários outros órgãos que precisam agir no sentido de acabar com... tirar esses camelôs. Mas então o senhor confirma... Que terminal não é lugar de camelô. O que é a CEI? A CEI não quer fazer conceito. Ela quer ouvir o senhor, colocar ali e depois nós vamos reunir para dizer o que é bom, o que é ruim e o que está errado. Eu quero que o senhor confirme para mim. Camelô em terminal é nocivo ao trabalho de qualidade do transporte. Estou certo? Corretíssimo. Coloque aí. Que o doutor Décio, experiente como é, declara que lugar de camelô é em outra atividade. Lá não é comércio. Nada contra o camelô, mas lá é para passar e circular passageiros. Isso. Por que não tem camelô no terminal rodoviário de Goiânia? Por que não tem camelô no terminal do aeroporto de Goiânia? Mas nos terminais de ônibus tem camelô? Por quê? Então não é nada contra a atividade do camelô, mas terminal de ônibus não é lugar de camelô. Isso nós não vemos um em Brasília. Exato. Nenhum. Mas se o senhor for hoje no terminal Garavelo, não tem, no terminal Cruzeiro, não tem, no Bandeiras, não tem, no Vila Brasília, não tem, no Isidória, não tem. Infelizmente, nós temos ainda 5 terminais com a presença de camelôs, que tem que ser retirados. Mas o senhor foi muito feliz, o senhor trouxe um sócio. Sim. O senhor trouxe um sócio. Eu estou aqui falando isso, e eu sei que eu vou apanhar lá fora. Politicamente, eu vou apanhar. Mas eu não estou aqui para defender questão política. Eu estou aqui para defender, e o presidente defender, o transporte. Quem nos paga? Quem me paga aqui é o povo. Eu pago R$ 580 de INSS. E vou aposentar agora pelo INSS. Não é pela Câmara, não. A Câmara aqui não aposenta, não. Quando eu entrei aqui, em 1978, 79, nós caçamos a aposentadoria de vereador. Aqui tinha possibilidade de aposentar, nós caçamos. Eu vou aposentar agora pelo INSS. Então, a minha pergunta para o senhor é porque o senhor tem experiência. Eu não queria que o Décio via mais, não precisava mais, agora estou clareando. Que bom que o senhor insistiu, hein? Obrigado, excelência. Que bom que o senhor insistiu. Então, veja, o senhor já me deu o retrato do camelô. Vou fazer um capítulo do camelô. Com certeza, isso vai ajudar bastante. Eu vi uma senhora gestante no terminal, e o presidente estava lá do Anhanguera, na saída lá. Padre Pelágio. Padre Pelágio. Ela grávida, uma barriga desse tamanho, ela não tinha onde sentar, porque todas as filas estavam tomadas por banquinhas de camelô. Isso não tem cabimento. Não é lugar para isso. Então vai ter que ter um capítulo aqui para dizer: retirem imediatamente os camelôs. Não me interessa em quem vai doer. Interessa que eu pago R$ 3,70 e quero ser bem servido. Eu quero um transporte de qualidade. Linhas alternativas. O senhor participa da vida da cidade e já sabe que nós estamos aqui agora no terceiro plano diretor de Goiânia.
eu e o vereador Clécio, talvez eu mais do que ele já participou de 2 planos diretor, eu sou o único dessa casa que fiz os 3. O PDG, o último agora, e o que está entrando. 2 ex-presidentes. E somos 2 ex-presidentes. Temos grande responsabilidade por isso. O senhor sabia que o eixo, que o plano diretor de Goiânia é, olha a palavra, assentado em cima do eixo de mobilidade da cidade? Sim. Dos eixos preferenciais, da mobilidade, do transporte coletivo, tudo que se faz em plano diretor de Goiânia, o primeiro plano são os eixos preferenciais da cidade. Tanto é que, nos eixos preferenciais, nós permitimos o adensamento. Para quê? Para eu deixar meu carro e pegar o ônibus. Mas eu não vou pegar porque não tem qualidade, não tem segurança, não tem horário certo. Como é que eu vou deixar meu carro? Então, nós vamos fazer de novo o plano diretor com essa visão de desenvolvimento dos eixos preferenciais e de um transporte de qualidade. Significa que o plano vai falir de novo, o plano diretor vai falir de novo. Aí eu pergunto para o senhor, a cidade se movimenta, às vezes, contra a nossa vontade. Vou dar um exemplo. Há 10 anos atrás, o eixo mais importante do vestuário, e nós éramos a terceira economia do Brasil em vestuário. Eu não sei se o senhor sabe que caímos para a 8ª. Perdemos até para o Ceará, que é mais pobre do que nós. Resultado. Cadê a Bernardo Sayão? Migrou 44. Todo mundo para 44. Aí eu pergunto para o senhor, os senhores têm lá um órgão que estuda o desenvolvimento e a densidade populacional da cidade e o desenvolvimento econômico para determinadas regiões. Veja a Anhanguera. A Anhanguera, a metade do povo migrou naquela época da intervenção, foi para Pio XII, foi para... O senhor entende o que eu estou falando? Uhum. É. Agora, de novo, a cidade começou a se movimentar contra a nossa vontade. Basta o senhor ver ali a BR-153, que aí eu vou pedir o presidente para comigo, e campar a retirada da BR-153 criminosa da cidade. E transformar aquilo num eixo de mobilidade. Aparecida, Goiânia e Anápolis. Além do eixo de mobilidade, eixo de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, cultural e artístico, como tem toda a cidade do mundo. O próximo desafio que nós vamos desenvolver o Ministério Público é a retirada iminente da BR-153 e dar ela para vocês explorar um eixo preferencial de mobilidade. Aí a minha pergunta é o seguinte, os senhores estão atentos ao incremento de novas linhas, de extensão? Não queremos licitar novas linhas, não. Queremos que os senhores descubram novas linhas, por exemplo, sair do Guanabara e ir lá para a Praça Universitária, na linha reta, porque tem milhares de estudantes estudando lá. Ou sair do Guanabara e ir para o campus universitário. Os senhores estão atentos a isso? E por que não já estão fazendo essas extensões de linha? Vereador Selma, é importantíssimo isso que o senhor está falando agora. Em 2007, quando foi implantados os novos contratos, 2008, foi feito um novo plano operacional de Goiânia, um estudo que envolveu vários meses de planejamento, onde foi remodelado toda a rede que hoje está sendo operada em Goiânia. Isso foi feito por uma empresa de São Paulo, empresa altamente qualificada que faz trabalho desse tipo em várias cidades do Brasil. Como o senhor bem disse, em 10 anos, a cidade está se movimentando. Quer dizer, de 2007 a 2017, já vários outros polos de atração já estiveram. O senhor falou da BR-153, Bernardo Sayão, 44. Se a gente for para Aparecida de Goiânia, que também, apesar de nós estamos aqui na Câmara Municipal de Goiânia, mas Aparecida é outra cidade de 10 anos atrás. Há demandas internas hoje dentro de Aparecida, há demandas internas dentro de cidade de Goianira, de Nerópolis, de Trindade. E isso precisa ser revisto novamente. Então, um novo plano operacional, um novo redimensionamento das linhas é fundamental hoje para que a gente possa dar esse transporte de qualidade. De tudo que está sendo falado, a gente está falando aqui, às vezes é ruim ser o último a falar depois, porque acho que vocês já estão com bastante informações, subsídio e conhecimento dos problemas que nós temos. O que a gente pode deixar muito claro, não depende só de um agente. As empresas têm sua responsabilidade, têm suas deficiências, têm suas carências, seus problemas, mas sozinho nós não vamos conseguir fazer nada. Precisando do apoio da segurança pública, precisando do apoio
da Câmara dos Vereadores, do Ministério Público, do Governo de Goiás, das prefeituras, para que a gente possa efetivamente Tudo bem, implantar mas a o que está pergunta sendo também ela feito. foi muito... Porque aqui eu faço quase como o depoente, o relator é quase que um delegadozinho, né? De Eu calça sei. curta, mas é. O senhor declara que Goiânia precisa imediatamente... Paulo, eu precisava, presidente, que o senhor pedisse ao Paulo que colocasse isso com muita propriedade. O senhor declara que Goiânia está devendo ou precisa imediatamente, porque o último plano operacional foi em 2007. Sim. Que, 2008. que todo mundo trabalhou e proveu as novas demandas. Ou seja, o desejo de deslocamento do seu cliente. Exatamente. O senhor declara que nós já estamos devendo um novo plano operacional do desejo de deslocamento dos usuários de transporte. Estou certo? Correto, exatamente. Imediatamente. Exatamente. Só ressaltando que o último foi em 2008, não 2007. Tá bom, mas o senhor que disse Não, 2008. eu equivoquei. Bom, então já tem 10 anos praticamente. Doutor Paulo, eu queria que o senhor fizesse um frisamento disso com muita propriedade. Com muita propriedade. Bom, senhor presidente, eu já estou encerrando, e eu só quero aqui fazer mais uma observação. O senhor me responder o nosso pensamento sobre a questão que o presidente abordou com muita propriedade. A criação do Fundo Metropolitano e do subsidiamento do transporte. O senhor é um homem viajado, porque eu sei. Eu, por exemplo, conheci a Europa depois de quase 60 anos. Agora, fui lá uma vez agora. Eu e o presidente que caminhamos muito aqui é para o Jardim Europa. O senhor conhece o Jardim Europa? Conheço. É um bairro bom, né? Sim, bom. Mas tem ali umas invasões do Parque Anhanguera. Não é tão Nova bom Suíça, assim também, não, né? Nova Suíça. Mas o senhor falou Nova Suíça, já é outra coisa. Eu falo nós pobres aqui, que conhecem o Parque Anhanguera, Invasão, Parecida, que nós vamos lá. Eu agora vou com ele agora, pertinho de Parecida, lá no Itaipu, lá na beiradinha, quase que era o nem Goiânia, nem nada. Aí o senhor, que é um viajado, né, conhece muito bem essas questões que nós estamos falando aqui. O senhor acha assim, que esse fundo resolve o problema? Ele corrobora para que os senhores tirem menos investimento em determinadas coisas que o poder público tinha que investir, e ele assuma as suas responsabilidades, e os senhores possam investir mais e melhor em outras áreas? Me dê, assim, em poucas frases, o que o senhor pensa dessa comissão sair daqui assim, determinada? Ou cria o fundo, ou esse transporte está falido. O que o senhor pensa assim? Vereador, mas exatamente isso. Ou se cria outros mecanismos de financiamento do transporte que não seja só a tarifa, ou o transporte, ele, como o senhor disse agora, vai estar falido. Por quê? O modelo de tarifa hoje, que é no Brasil, algumas cidades já estão rompendo isso, é o qual? Todo o custo do transporte, todo o financiamento é através das tarifas, ou seja, o usuário é que paga. O usuário que paga a gratuidade, o usuário que paga investimento, o usuário que paga o poder concedente, o usuário que paga tudo. Agora, as cidades, depois de 2013, principalmente, aquelas manifestações, isso chegou no limite. A população falou, eu não consigo pagar e não quero pagar uma tarifa maior que está sendo cobrada. E o que está sendo feito hoje em algumas cidades no Brasil, vocês conheceram bem Brasília, São Paulo já está nesse modelo, Belo Horizonte, Recife, várias cidades no Brasil, Campinas está com bastante, hoje, financiamento público no transporte, subsídio. É um modelo que o senhor falou, não é inventando nada, é o que já existe nos países envolvidos, na Europa, de modo geral, em que não é só a tarifa é um dos componentes de financiamento do transporte. O restante é através de subsídio, de fundos que o poder público cria para que possa fazer os investimentos necessários, que subsidie a tarifa, que o usuário possa ter uma condição de transporte melhor com preço menor. O que eu já percebi que está sendo proposto é importante. A gente sabe também da limitação do Estado em arcar com o transporte. No momento de crise, o Estado tem dificuldade de pagar a folha de pagamento, pagar saúde, segurança, as carências que o Estado tem. Mas, a partir do momento que se cria um fundo, através de recursos novos, como já foi dito aqui, do Uber, de parquímetros, que isso no mundo inteiro, quem que subsidia o transporte público? O transporte individual.
Não é o usuário do transporte público, que é a pessoa mais carente, mais pobre da cidade, que vai pagar, subsidiar o seu próprio transporte. É o usuário do carro, do transporte individual, é que busca esse financiamento. Então, é muito louvável essa iniciativa de se buscar recursos extra-tarifa, não para financiar a empresa de ônibus, vereador, financiar a infraestrutura do transporte, financiar as gratuidades. A gente critica muito as gratuidades, realmente tem gratuidades que são desnecessárias, mas outras gratuidades são necessárias. Então, precisa ter uma contrapartida do poder público que criou essas gratuidades para que elas possam subsidiar. Não é o usuário que vai pagar uma passagem do idoso, mas o próprio então poder o senhor público. entende que, ao criar essa obstinação dessa comissão, que vai permanecer até 2020, o senhor viu aqui o nosso presidente falando, e o presidente fica obstinado, quando fala o olho dele que brilha. A comissão permanente até 2020. E olha, eu vou contar para o senhor, eu vou colocar lá que a comissão é obrigada a se reunir mensalmente. Lavrar a ata. Exato. Vai lavrar a ata mensalmente do que é que nós estamos fazendo aqui dentro. Até porque aqui, depois de muito tempo, e aí eu tenho que defender o meu governador Marconi, foi o único que teve coragem de pôr a Câmara de Goiânia com um representante na CDTC. Que ninguém pôs, mas ele teve coragem. E o nosso presidente é o nosso representante lá dentro. Uhum. Então, eu quero fazer uma pergunta para ir finalizando. Nós estamos com vontade de quebrar a tarifa única em Goiânia. Nós vamos desafiar. Ou melhora ou vai quebrar. E nós queremos voltar ao anel tarifário. O que o senhor pensa do anel tarifário? O senhor já leu, assistiu os filmes daquele Robin Hood, né? Sim. Tira de quem tem, para dar para quem não tem. Não é assim a filosofia? Correto. Da Idade Média? Uhum. Dos senhores feudais? Então, nós temos feudos em Goiânia, feudos em tudo quanto é lugar. Mas como é que eu saio daqui do setor universitário, da Câmara, vou para o setor universitário, são 1,5 km no máximo, eu pago R$ 3,70. Aí eu tenho uma propriedadezinha lá em Santa Cruz, se eu quiser economizar, eu vou daqui até Bela Vista no ônibus de R$ 3,70, e eu pego para ir para a minha chacrinha lá, pago mais R$ 5,00 e vou para a chácara. R$ 8,70 eu vou para lá em Santa Cruz. Como é que o senhor acha que é justo? E essa comissão de inquérito é no tempo e no espaço em Goiânia. Eu e ele não pode legislar para Aparecida. Nosso poder jurisdicional de legislar morre na fronteira. Agora, o senhor acha justo quem anda menos paga mais? E quem anda mais paga menos? Ué, por que eu tenho que bancar quem vai para Bela Vista? Olha, lá ele tem ar puro, lá a cidade não é poluída, o aluguel é mais barato, o emprego é mais fácil. Aí ele usa todo o sistema de Goiânia e vai pagar imposto em Bela Vista. Ele vai, tudo que ele contribui vai para Bela Vista. Vai para Aragoiânia, vai para Nerópolis, que estão virando cidades produtivas. Goiânia virou cidade dormitório em 10 anos. A minha tese já está pronta. Goiânia é cidade dormitório. Agora, o senhor acha que é justo o goianiense pagar R$ 3,70 para andar menos, enquanto os demais andam mais? Então, essa tarifa social, ela tem que ser criada. Mas o goianiense não pode pagar por isso. E nós não vamos aceitar mais que o goianiense pague para os demais viver em outra cidade em qualidade de vida melhor do que nós. Lá a insegurança é menor, tudo lá é menor. E nós aqui vivemos o flagelo. Então, eu queria que o senhor resumisse rapidamente. Nós vamos colocar um capítulo bem claro. Ou quebra a tarifa única e cria o anel tarifário, ou entra com o subsidiamento imediatamente, para não quebrar a tarifa única. Agora, se não quebrar, se a tarifa única continuar do jeito que está, e com a qualidade 1, nós vamos exigir a quebra. E queremos o anel tarifário, como sempre foi a todo tempo. Bom, vereador, o primeiro ponto, o que a gente preserva e defende é a unidade metropolitana do transporte. Apesar da gente estar falando de Goiânia, a gente não pode esquecer que a gente está dentro de uma região metropolitana. Então, a unidade metropolitana é fundamental ser mantida. Mas entendendo que cada cidade
seja Goiânia, seja Aparecida, seja Trindade, as 17 ou 18 cidades que compõem a região metropolitana, têm suas necessidades, suas especificidades. Então é importante, em primeiro lugar, manter a unidade metropolitana. Segundo, a integração dessas cidades também é importante para ser preservada. Esses anéis tarifários já existiam em Goiânia, existem em todas as cidades que tem regiões metropolitanas. Falando de Brasília aqui, você estiver lá, existe uma tarifa de Brasília, existe uma tarifa da região metropolitana, do entorno de Brasília. Curitiba da mesma forma, São Paulo, Rio, Rio e Recife, todas essas grandes metrópoles têm as suas tarifas metropolitanas. Agora, da mesma forma que é injusto, e onde que nós estamos perdendo hoje mais demanda? É justamente nessas linhas de curta distância. Uma pessoa que às vezes está aqui na Câmara Municipal, quer ir na Praça Cívica, ela não vai de ônibus, ela vai de a pé, porque vai pagar R$ 3,70. Mas também, a gente criar hoje uma tarifa que seja mais cara é importante, só quero fazer. Nós defendemos os anéis tarifários, a diferença das tarifas, como é feito no Brasil, mas de forma que não prejudique esse usuário que mora na periferia de Trindade e tem que trabalhar em Goiânia. Então, para isso, mais uma vez, esse fundo que vai sendo proposto, ele pode vir também a ser subsidiado esse passageiro. É injusto, realmente, para o usuário de Goiânia, que está aqui, pegar um ônibus daqui até a Praça Cívica, até a Praça Tamandaré, R$ 3,70, mas é injusto também com esse usuário, que é, teoricamente, a pessoa mais pobre, vir lá da periferia de Trindade até o centro de Goiânia. Então a gente precisa criar os anéis. Então, o senhor é adepto da tarifa social. A tarifa diferenciada para os anéis, sim. As empresas, o sistema. Hoje, onde está acontecendo mais, vereador? Cada vez nós temos que ir mais longe buscar o passageiro. O passageiro está morando cada vez mais na periferia, cada vez. Um exemplo, senhor, o Jardim do Cerrado foi criado ali próximo à Trindade. De uma hora para outra apareceu um bairro com 3.000 pessoas que o sistema de transporte foi obrigado a buscar esse passageiro lá. Totalmente fora dos eixos de transporte. Apesar que o senhor falou que Goiânia está estruturada nos eixos de transporte, a região metropolitana não. Criou-se um bairro novo, uma questão social do governo federal para atender uma demanda específica. Então, é importante criar os anéis tarifários, a tarifa diferenciada, mas isso em contrapartida de um fundo, um subsídio que não penaliza esse usuário. Esse fundo hoje, esse subsídio, ele existe em certo ponto, existia quando o governo do Estado ele acabou com esses anéis tarifários em 2007, se não me engano, criou um subsídio. Mas esse subsídio ele ficou insuficiente. Por quê? Porque as cidades, a região metropolitana cresceu bastante e hoje é insuficiente para suprir essa necessidade. Mas aí esse fundo, senhor Décio, ele também teria necessariamente que envolver os municípios da região metropolitana, seja executivo e legislativo, para criar, de alguma forma, a participação. Quer dizer, não adianta só o governador, só o prefeito de Goiânia criar esse fundo, porque o transporte não envolve só Goiânia, tem Aparecida de Goiânia, inclusive nós vamos levar ao prefeito Gustavo, na próxima reunião da CDTC, ou antes, se for possível, que ele também possa, dentro de Aparecida, criar o dispositivo do Uber, por exemplo. Porque senão nós vamos fazer o seguinte, faz o fundo com o Uber de Goiânia, aí o cara vai e registra o Uber dele em Aparecida, porque lá não tem o fundo, então vai dificultar e vai, talvez, impossibilitar. Então, com esse fundo, participação dos municípios, naturalmente, de acordo com a sua proporcionalidade, ele vai envolver todo o sistema de transportes, e aí, vereador Anselmo, cria-se uma condição, de repente, ao invés de se aumentar, até de se reduzir a tarifa, dando uma condição de transporte melhor, desde que o fundo dê essa condição para que as empresas possam operacionalizar e não tenham prejuízo. Porque ninguém vai trabalhar tendo prejuízo, até porque senão quebra e aí deixa de existir. E o transporte hoje, ele mexe diretamente com a vida de todos nós, de forma diretamente, desde o governador até o catador de papel. Então, seria sim, esse fundo, o governador e, naturalmente, os prefeitos da região metropolitana, na hora de se construir, construiria, como a gente sempre fala, a 4 mãos. Eu tenho certeza que esse, na minha humilde opinião, seria, talvez, o ponto G da solução da questão. Desculpa, vereador, devolvo a palavra. Eu só estou querendo encerrar. O senhor, eu já entendi o pensamento do senhor. O senhor é adepto da unidade metropolitana. Correto. Mas essa unidade metropolitana, ela está, infelizmente, e eu sou vereador de Goiânia, o presidente também, os demais, a primeira coisa que nós olhamos é o goianiense.
Infelizmente, ela está sendo draconiana. Primeiro penaliza o usuário de Goiânia, para depois, em detrimento de nós, favorecer os demais. E eu, como legislador de Goiânia, não tenho que pensar. Primeiro eu penso em Goiânia. Até agora eu não entendi ainda a equação que o senhor quis dizer para mim. Vamos permanecer a unidade metropolitana. Bacana. É o que nós queremos também aqui. Correto. Mas com justiça. Justiça social. E não penalizando Por isso o que aí usuário entra de Goiânia. por isso que aí Agora, entra o governo do Estado. aí o senhor fala, eu sou adepto do anel tarifário diferente. Ótimo. Mas não quero perder o povo que mora na região metropolitana para Goiânia. Estou buscando cada dia mais longe. Perfeitamente. A equação está caminhando. Ao que eu fecho a equação, de novo, nós, os goianienses, que estamos pagando a conta. Nós não vamos aceitar, não. Não, e para nós é importante, vereador. Nós não vamos como eu aceitar. falei, nós estamos perdendo demanda hoje. Grande parte da demanda que está sendo perdida no transporte é das pequenas distâncias. Como eu falei para o senhor, a pessoa que está aqui na Câmara e quer ir até na Praça Tamandaré, ele vai de a pé. Se a gente tiver uma tarifa menor, essa pessoa vai ser estimulada a andar de ônibus e não fazer mais a pé esse ônibus. Então, é importante. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão social desse usuário que está na periferia da região metropolitana. Sim, Por isso que aí mas o senhor não me deu ainda a equação do ponto de equilíbrio. Eu quero uma unidade metropolitana, eu quero uma unidade tarifária e eu quero, às vezes, uma unidade, um anel tarifário diferente. Quem vai bancar a diferença deste anel tarifário, pelo que eu estou pensando, e o senhor, é o poder público. Que o senhor quer. Sim. O senhor não quer, não é isso? Sim. Pois é, mas sem um fundo não tem jeito. Exatamente. Então, por isso que o fundo ele vai vir de encontro. Se criar esse anel tarifário hoje, simplesmente, uma tarifa diferente de Goiânia, como era no passado, uma tarifa maior para as cidades do entorno, da região metropolitana, isso vai onerar para aquele usuário que hoje depende desse transporte. Lembrando que às vezes o senhor falou que ele vem em Goiânia, mas boa parte desse usuário trabalha aqui em Goiânia e ficará inviável esse trabalho dele, a partir do momento que o custo para o empregador dessa pessoa. Então, é importante ter os anéis tarifários, mas, em contrapartida, não ter essa injustiça social. Aí entra o papel do governo do Estado então e das eu prefeituras. vou repetir para pôr na pauta. Se tiver errado, o senhor me conserta. O depoente, doutor Décio Caetano, declara que é a favor da unidade metropolitana do transporte coletivo. Entretanto, é adepto do anel tarifário, desde que haja um fundo metropolitano, que também não pode ser o municipal de Goiânia, para subsidiar a diferença desta tarifa, que, ao nosso ver, da comissão, ela deveria ser chamada tarifa social. Exato. Estou correto? Não Correto, tem? exatamente. Bom, para encerrar, se o senhor tivesse o poder na mão de dizer, eu vou resolver os problemas do transporte metropolitano. Se eu tivesse o poder, como alguns têm, né? Disse, eu vou resolver, vou colocar o transporte de Goiânia em qualidade e vou torná-lo atrativo para o usuário e para que eu tenha uma boa clientela. Né? Qualquer comércio não faz isso? Faz promoção. Já teve alguma promoção de passagem? Ou ande domingo, que hoje é menos. Por que você não faz isso? Vamos andar domingo em Goiânia e no feriado prolongado de 7 de setembro e a passagem toda Goiânia à metade. O senhor não acha que isso ia atrair cliente? Exato. E por que não faz? Posso responder? Bom, mas uai. Olha, na minha farmácia, Sim. quando os produtos estão excedendo na gôndola, eu chamo todo mundo e digo, olha, pega essa gôndola aqui e coloca 40% de desconto nos esmaltes. E eu mesmo mando fazer. Agora, no shampoo,
todo mundo tem que lavar o cabelo essa semana. Coloca lá, 50%, porque eu tenho shampoo sobrando. Qualquer comércio do mundo, por que o 7, nos feriados de Goiânia, para estimular o povo a andar de ônibus, não diz, nos feriados de Goiânia e da região metropolitana, será cobrado hoje 50%, é promoção, vamos andar de ônibus. Aí o diesel não tem 50%. Vereador, quando a tarifa anuncia um aumento da tarifa, a população reclama, protesta, ela não está reclamando contra o aumento, está protestando contra a qualidade do transporte. Eu costumo falar assim, muitas vezes a população, o usuário, por exemplo, nós temos queda de demanda do estudante, que paga metade. Isso eu costumo falar assim, às vezes o usuário está falando o seguinte, nem de graça eu quero esse transporte do jeito que está me oferecendo aí. Então, não é a questão do preço hoje que está tirando o usuário do ônibus, não é porque ele está caro. Está certo, muitas pessoas realmente têm dificuldade, mas boa parte do usuário hoje, 50% recebe o vale transporte, agora 15%, 18% do estudante vai ser gratuito, mais 10%, 12% são gratuidades de idosos, deficientes, enfim. O transporte ele não é o preço que está perdendo qualidade, demanda, é a qualidade do transporte que está afetando. Então, só um minutinho para não cortar meu raciocínio. O depoente declara que a evasão de usuários do transporte metropolitano de Goiânia não é pelo preço, é pela sua qualidade, Exato. que precisa imediatamente ser melhorada para ser um atrativo de retorno da demanda, que caiu em quase 30% nesses últimos 10 anos. Seria isso que o senhor falaria? Exatamente. O que está interferindo na queda da demanda é a qualidade, não o preço. É a qualidade. Bom, mas o senhor não disse para mim, se o senhor fosse, o senhor tivesse o poder de dizer, vou melhorar o transporte de Goiânia em menos de 2 ou 3 anos. E a fórmula é essa. Fale para mim assim, a fórmula assim, bem objetivo. Qual seria? Vereador, essa é a pergunta mais difícil que o senhor me fez Não, hoje. o senhor tem experiência. Eu e o presidente aqui estamos aprendendo. De $1 milhão. O último ônibus que eu andei, eu pulei. Mas isso não é crime, é contravenção, né? Os advogados aqui, tem advogado? Contravenção não dá cadeia, né? Já prescreveu, Já prescreveu. Eu pulava a catraca dos senhores quando o João Malandro era o protetor dos estudantes pobres de Goiânia. Mas eu pulava porque eu era tão pequeno e tão raquítico que meus colegas me jogavam por cima da catraca. Só tinha cabeça. Me jogavam como uma bola de sabão, jogavam aí para o Liceu de Goiânia. Então, deixa eu falar para o senhor aqui. Então, o senhor tem essa fórmula na mão? Não. Agora, o que eu penso aqui que o presidente está pensando? Os senhores têm um negócio. E um negócio bacana, que todo mundo quer. Mas está deteriorado. Pois é, mas aí como é que eu assisto o meu negócio deteriorar e eu não ponho a boca no mundo, eu grito, eu vou, por exemplo, vou dizer assim, olha, o governo no município não está melhorando, o 7 hoje vai fazer o seguinte, para todos os ônibus. Porque é um negócio. Sim. É um negócio. Eu sei lá do entorno de Brasília que, companheiro de Vossa Excelência, quebrou e tirou todos os ônibus no outro dia. Tirou e foi embora e acabou, ué. Então nós temos que, de repente, ousar para melhorar. Então, para encerrar, dê para nós a fórmula agora. Como melhorar o transporte de Goiânia em 2, 3 anos? Bom, vereador, o problema da mobilidade e transporte é o problema hoje das grandes cidades no Brasil, com certeza. Então, essa fórmula, eu confesso para o senhor, eu não tenho ela. Mas a gente sabe o que cidades estão fazendo, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que reverte essa situação. Nós estamos num cenário de queda de demanda, de insatisfação do usuário, insatisfação do poder público, satisfação das empresas com o modelo que a gente está. Toda medida que venha ao encontro de retomar essa demanda, de trazer o passageiro de volta ao transporte, é bem-vinda. Nós falamos várias aqui. Por exemplo, a infraestrutura é fundamental. O que o passageiro quer para voltar ao transporte? Ele quer confiar no transporte. Ele quer saber que se ele vai chegar num ponto de ônibus, o ônibus vai chegar no horário que ele está planejando, que esse ônibus vai fazer uma viagem no tempo certo. Porque é difícil você chegar num ponto, você não sabe que hora que o ônibus vai passar, quanto tempo que eu vou gastar para chegar ao meu destino.
E a gente não tem condição, as empresas não têm condição de dar essa garantia para o usuário hoje, porque são fatores externos a nós. Mas tudo que foi falado aqui, com certeza, no aspecto de segurança, no aspecto de sistema viário, no aspecto tarifário, vai contribuir para reverter essa situação. Então, não tem uma medida só que vai fazer isso, mas um conjunto de medidas que venham ao encontro de retomar esse passageiro a partir do momento que ele deixa seu veículo em casa, deixa sua motocicleta, sua bicicleta na sua casa e retome a usar o transporte, com certeza nós vamos estar oferecendo um transporte de qualidade e melhorando o transporte. Então, investir em infraestrutura é importante. Infraestrutura que eu falo é dar prioridade nos ônibus, nos corredores, no BRT, melhorar os terminais de ônibus. Eu costumo falar, a gente viaja de avião, quando a gente chega num aeroporto que tem que fazer a conexão, a gente acha desagradável aquilo. E olha que nós estamos num equipamento urbano, num aeroporto, com ar-condicionado, com poltrona confortável, com todo o ambiente propício para esperar. Esperar num terminal não é um dos melhores negócios. Mas então a gente tem que dar condição do transporte ser um local que não seja só visto como um transporte de pobre, de pessoas que não têm outra condição de transporte, mas que seja um meio prioritário da população da nossa cidade. Isso eu queria para os meus filhos, eu queria para deixar isso para todos. Então é importante toda medida que venha de encontro de retomar a qualidade, é importante, e um preço que seja satisfatório, e ao mesmo tempo que as empresas tenham condição de oferecer esse serviço. Hoje, nós estamos falando aqui, mas a situação é crítica hoje do sistema de transporte. Já foi falado outras vezes aqui, nós temos empresas que estão em recuperação judicial, a maior empresa do sistema hoje está na recuperação judicial. Isso, a Metrobus, vocês tiveram oportunidade lá, que é a melhor empresa do sistema, que tem o melhor índice de performance do sistema de passageiro, tem ônibus parado por falta de manutenção. 60 ônibus. 60 ônibus. 100 rodas. As demais empresas, se eu for na Cotego, que é uma cooperativa, que tem uma condição melhor na questão de impostos, de encargos trabalhistas, está em dificuldade também. O senhor está sabendo que essa comissão vai exigir uma auditoria para o bem dos senhores e para o bem do transporte plena, desde a época que realmente as concorrências ganharam. Por que o senhor acha que, quando teve concorrência, não veio outras empresas de fora para Goiânia? O que o senhor deduz isso? Vereador, isso foi no Brasil, várias cidades tiveram licitações, tiveram concorrências, né? E o que manteve foi praticamente as mesmas empresas do sistema. Sempre foi falado, não, teve acordo, alguma coisa assim, mas no Brasil tem mais de 2.000 empresas de ônibus, é impossível fazer esse acordo em todos. As empresas que estavam aqui, naturalmente, foram as que se habilitaram, que tiveram condições de continuar aqui, porque tinha toda já uma estrutura montada. Mas essa auditoria que o senhor fala de fazer nas empresas, nos contratos, é importante ser feita, até para poder provar, tirar toda a dúvida hoje que tem a respeito da... quando eu falei que tem empresa em dificuldade financeira, eu sei que muitas vezes soa como, será que está mesmo? Será que está? Como estão esses contratos? O que foi prometido, o que está sendo cumprido nos contratos? Realmente é importante. Coloque aí, doutor Paulo, que o depoente, doutor Décio, declara que entende ser importante essa propositura que vai aparecer na SEI de uma auditagem geral, não auditagem punitiva, uma auditagem onde vai oferecer amanhã um diagnóstico da realidade e daquilo que realmente precisa ser feito ou daquilo que alguém deixou de fazer. Porque nas concessões, doutor Décio, deixar de fazer também é algo que se pode propiciar a quebra de contrato. Eu acredito que isso vai dar uma transparência muito grande e uma tranquilidade para nós e para os senhores em cobrar um serviço de qualidade. É saber, eu vejo muitas vezes falando que as empresas não estão cumprindo o que está no contrato, então se audita esses contratos. Da mesma forma, da nossa parte, temos muitas questões no contrato do poder público, às vezes não está sendo da forma que foi colocado. Dou um exemplo. Nós falamos muito aqui de terminais. Se eu for pegar o custo dos terminais previsto na licitação, era de 2%, 3%. Esses terminais hoje custam mais de 8% para as empresas. Então, o passageiro transportado. Então, é importante hoje se avaliar todas as obrigações de parte a parte para que a gente possa ter essa transparência desses contratos. Senhor presidente, eu não tenho mais nada. O senhor tem alguma sugestão assim para? Não, acho. O senhor sabe que esse relatório ele vai, para mim, ele vai ser um marco, né? Um marco de chamamento de um momento histórico que nós estamos vivendo do transporte. Nós podemos, se formos felizes, ter
antes da SEI e depois da SEI. Por quê? Antes da SEI, estava como está. Né? Cada um fazendo o que pode para servir o transporte de Goiânia. E não é isso que vai dar certo. O senhor já provou aqui. 5, 6 entidades lutando por uma única coisa, com interligações, é como se os neurônios não se interligassem. E o senhor sabe que quando os neurônios não se interligam no cérebro, nada vai para frente. Então, nós estamos vivendo vários neurônios sem que a energia desses neurônios se comuniquem para o bom funcionamento do corpo ou da estrutura do transporte. Então, esse relatório, ele pode não ser o melhor, pode ser até comum, banal, mas eu quero só perguntar para o senhor tem consciência de que a tarifa só não aumentou este ano por causa dessa SEI? Sim. O senhor tem certeza? Sim. Naquele momento foi impossível aumentar a tarifa. Eu quero que você coloque aí que o nosso depoente entende que, graças a essa SEI e a manifestação pública e também o apelo popular, é que até agora nós não tivemos o aumento tarifário em Goiânia. Mas ressaltando, vereador, que a população ela não é só questão da tarifa, a população quer a qualidade. E o preço está relacionado diretamente à qualidade. O não aumento da tarifa, o senhor pode ter certeza, trouxe grande prejuízo para as empresas, mas também está trazendo prejuízo à população. Apesar de, no primeiro momento, a população possa achar que está sendo beneficiada. Mas, com certeza, isso vai deteriorando o transporte. Aquilo que eu falei, qualidade e preço estão relacionados um com o outro. Então, quando se fala que não aumentou a tarifa, também não só melhorou a qualidade. Com certeza, nós perdemos investimento, condição de estar... Por exemplo, hoje nós queremos renovar a frota. Isso é um desejo nosso. Mas já batemos na porta de todos os bancos e não conseguimos um banco sequer que financie hoje o sistema de transporte. Por quê? Ele vê que um sistema que está 1 ano e meio com a tarifa sem reajuste, as empresas não geram caixa, as empresas estão se endividando. Então, isso vai deteriorando. Então, nós poderíamos já ter tido já alguns avanços que, infelizmente, não tivemos. Então, é importante se discutir o transporte, é importante discutir a tarifa, trazer essa transparência, mas, ao mesmo tempo, aparece que criou-se um benefício, mas outras questões. Para finalizar, nosso presidente ele tentou nos levar em 2 lugares. Infelizmente, nós políticos temos um problema sério, estamos vivendo um problema de desgaste muito sério. Mas ir para ver o que aconteceu de bom em lugares, nós ganhamos tempo. Por exemplo, Bogotá era uma cidade que o caos do transporte era algo assim, era uma feira. Né? Hoje ela exporta algumas tecnologias, infraestrutura, esse tal do BRT surgiu por ali, e assim sucessivamente. Né? O senhor estaria disposto, depois que essa comissão montar, nós fazemos 1 ou 2 viagens de trabalho, no Brasil mais uma, até fora mesmo, porque nós ganhamos tempo. Ninguém precisa inventar o ovo, a eureka. Quem saziu primeiro se foi a galinha, se foi o... Para nós não interessa. Interessa é que o transporte de Goiânia volte a ser o primeiro, segundo, terceiro, até no 4º melhor do Brasil. É isso que essa comissão quer. E o senhor foi muito feliz. O problema do transporte de Goiânia é a qualidade. Não é a quantidade. Pode pôr 200 ônibus em Goiânia. Não vai resolver nada. Existe... tem que ter a sabiência de administrar o transporte, atrair o cliente, dar qualidade, dar segurança, fazer infraestrutura para nós termos um transporte de qualidade. Exatamente. Então, presidente, fica aqui o convite dessa assessoria aí, se nós formos viajar depois para algum lugar, para tecnicamente conhecer o transporte, é um convite para o doutor Décio nos acompanhar. Perfeitamente. Eu quero deixar a última pergunta que eu vou fazer para o senhor e uma observação, que eu acho que é importante. Primeiro, com relação à licitação, que o vereador Anselmo fez a observação, vereador Anselmo, e que só as empresas daqui conseguiram ganhar, essa licitação ela foi publicada para
todo o planeta. Ela foi aberta a todos os estados e todos os países, inclusive, que havia essa licitação. Naturalmente, deu oportunidade para quem quisesse vir participar dela. Se só as empresas daqui ganharam, quando acontece uma licitação, aquele que apresenta a melhor proposta que ganha. Eu fui presidente, Vossa Excelência, da mesma forma, essa é a regra do jogo. Então, se ninguém ganhou e vocês ganharam, naturalmente é porque vocês apresentaram aquilo que tinha melhor condição, e eu não vejo diferente. Até porque a licitação funciona assim, e foi muito divulgado, e foi muito transparente. Então, da minha parte, quanto a isso, eu não tenho nenhuma observação. A última pergunta que eu quero fazer ao senhor, que vem ao encontro também do aumento da tarifa, eu ia fazer a pergunta que o vereador relator fez, se o senhor concordava que não houve o aumento em função do trabalho que essa comissão fez, no momento que fez, da forma que fez, Vossa Senhoria já respondeu. Agora, a última pergunta é o seguinte: quando o senhor governador ele fez publicamente a divulgação de que estaria resolvendo o problema para que a tarifa não sofresse o reajuste, e isso foi um vídeo que ele gravou, inclusive, em São Paulo, ele afirmou nesse vídeo dele que, na noite anterior a essa divulgação, ele havia feito uma grande reunião, uma reunião histórica, com a participação dos empresários do transporte coletivo de Goiânia e de Goiás, e que nessa reunião ele decidiu que assumiria 100% da tarifa estudantil e que, a partir dali, não haveria o aumento. Eu perguntaria para o senhor, como representante dessa categoria, houve essa reunião, o senhor participou dessa reunião e o senhor concordou com o governador, ele pagando 100% da tarifa do passe livre estudantil, os senhores estariam satisfeitos? Essa é a última pergunta, eu gostaria de ter uma resposta objetiva. Bom, vereador, é importante esclarecer isso aí. O que o governo do Estado propôs, isso é o que a gente tem falado, de certa forma, aqui, é tirar o ônus do usuário da tarifa. Eu posso afirmar para o senhor, o governo ele nos fez uma consulta na véspera sobre a possibilidade de subsidiar o restante dos outros 50% do passe escolar. Isso, o que isso impactaria em termos de valores, quantidades de alunos beneficiados, até porque, para poder fazer a dimensão, nós demos a informação, concordamos com o valor, porque isso, de certa forma, é bom para o usuário, porque impediu o aumento da tarifa naquele momento também. Então, e isso vem ao de encontro que a gente está falando, de desonerar o transporte. Nós temos 25% das pessoas que não pagam ônibus, incluindo estudantes, idosos, deficientes, crianças, enfim, as 7 categorias que são beneficiadas. Com essa medida que o governo do Estado fez, nós tiramos 5%. Tem 5% do custo do transporte que eram dos estudantes, que o governo do Estado, aí eu posso já antecipar para o senhor não tinha feito a pergunta, a partir desse mês de agosto já começou a pagar. Então, o governo está 100% cumprindo aquilo que foi acordado. Só um minutinho, porque o meu presidente, eu tenho que discordar dele menos uma vez nessa ceia. Nós dois não discordamos em nada. Mas ele gosta de bater no meu governador. O senhor recebeu? Esse mês o governo... Coloque aí... É importante, vereador, só falar, não somos nós que recebemos. O que é o modelo que é feito? O governo creditou o valor no cartão dos estudantes referente aos outros 50%. De forma então, que antes de colocar, hoje... eu quero fazer uma pergunta. Quando foi que o governador fez esse anúncio que assumiria a tarifa? O senhor se lembra que mês que foi? Abril ou maio, se não me engano. Abril. E o senhor só recebeu agora em agosto? Foi. Sim. Abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses depois, mas eu fico feliz porque pagou. Sim. Pelo menos 5 meses depois já começou a pagar. Então eu cumprimento o governador e espero que nós possamos avançar não só na tarifa, mas com o fundo do transporte que ele também recebeu e aceitou com bons olhos, nós possamos avançar ainda mais, cobrindo todo o déficit, que deve ter mais de 20% ainda a ser coberto da gratuidade que precisa, e a qualidade que o senhor concorda e entende que é o ponto G da questão, nós possamos alcançá-la de forma eficiente e rápida também. E mais, vereador Clécio, o senhor falou, essa tarifa ela foi calculada em fevereiro pela CMTC, pela GR, foi todo aquele processo de cálculo que chegou-se um valor de 8% de reajuste. Com o que o governo do Estado está pagando agora referente ao passe livre estudantil, tem um déficit. São 5%. Sim. Então, faltou 3% e ainda tem um déficit do período de fevereiro até aqui. Agosto. Até agosto. Sem contar ainda
a grande alta que teve o óleo diesel esse mês de agosto, que vocês viram bem do aumento dos impostos, que afetou em cerca de 2% a 3% do sistema. Nós já pedimos à CMTC, já há alguns meses, para que se recalcule o valor da tarifa, para que se veja a forma de se repor. O que o governo do Estado fez foi importante, foi bom para o usuário, para o sistema todo. Agora, ainda tem um déficit no sistema. Ou seja, de 3, o senhor praticamente passou novamente para 5. Com 5. 5, a partir desse mês, o governo já colocou no cartão dos estudantes o valor integral do passe livre. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui a última oitiva nossa, agradecer a Vossa Excelência, os nossos eminentes diretor legislativo, o doutor Paulo de Tarso, tem sido extremamente cavalheiro com todos nós, dedicadíssimo. Quero que, inclusive, aí na nosso relatório saia o nome dos nossos colaboradores, funcionários dedicados, atenciosos, preocupados, coletando todos os dados de forma eficientíssima, embora Vossa Excelência e eu ainda acho que faltou algumas estruturas para nós fazer um bom e melhor trabalho, mas isso para nós não importa, o que importa é o final. Agradecer aqui e dizer que eu nem havia mais dito que não havia necessidade de vir o doutor Décio, mas eu agora me reconsidero que a vida do doutor Décio aqui foi de extrema importância. Pelo seu conhecimento, pela sua maneira de expor, de forma transparente, tranquila, imparcial. Então, o que conste isso na ata, que a vida do doutor Décio aqui foi um fechamento das oitivas altamente qualificadora. Altamente. Talvez não por o sistema, mas por ele. Ele está vindo aqui e não omitiu uma informação. Nada. Imparcial. Que bom que Vossa Excelência vê com esses olhos. Eu agradeço, doutor Décio. E se o senhor quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. Não, só agradeço a oportunidade, né? É difícil ser o último, porque eu sei que as pessoas que já vieram aqui já foram bastante contributivas com essa ceia. E continuamos à disposição para a ceia, na comissão que vai ser criada, para qualquer necessidade pode estar nos chamando. Muito obrigado e eu agradeço a todos e a todas. Declaro encerrada a reunião, Dia convocando 30. outra O dia 30, Excelência. para o próximo dia 30. Para Que dia entregar. que é dia 30? Dá numa quarta? Terça? Terça? Ô, louco. Terça? Terça. Semana que vem já? Então, convocando outro para a próxima Eu terça-feira. gostaria que o senhor pudesse... Tem jeito de marcar isso para as 2h30 da tarde, Excelência? Tem, com certeza. Podemos marcar, 2h30? Podemos. Aí nós combinaríamos, que até quero pedir para Vossa Excelência. Então, o senhor deixa stand-by o horário, por enquanto? Sim. Pode ser, né? Que seja convocada a próxima reunião para a próxima terça-feira. terça-feira, dia 30, horário a ser combinado. Daqui até lá, não havendo alteração, fica sendo às 8h30 da manhã, dia 30, quarta-feira? Não, então não tem necessidade. Quarta-feira, Oh, meu Deus, às 8h30 da manhã, doutor Paulo, o senhor... na sala da presidência, para apresentação do relatório e finalização Pronto. dos trabalhos. Quarta-feira. Obrigado ao doutor Paulo, Obrigado, presidente. a moça e o moço da TV Câmara e a toda a assessoria. Obrigado, doutor Décio. Muito obrigado.